ninguém entrava para o Partido Comunista para ser stalinista ou para ir meter o resto da população no gulag. Portanto, o comunismo tem essa enorme diferença em relação ao nazismo. O nazismo era, desde sempre, e apresentada como uma ideologia um fundamentalismo, um totalitarismo terrível, que era para perseguir os judeus, perseguir os ciganos, perseguir, enfim, quem não concordava com eles. O comunismo não era assim, e é por isso que atraiu muita gente. Todos os intelectuais bem pensantes do século XX passaram pelo comunismo, não só em Portugal, mas pela Europa inteira. Há um célebre documentário do Bernard-Henri Lévy em que vai analisar por onde estiveram os intelectuais comunistas franceses. É muito fácil, ou estiveram no comunismo, maoísmo ou comunismo, ou foram colaboracionistas em Vichy, salva-se um ou dois. O resto estiveram sempre. Porquê? Porque o comunismo era uma ideologia, e ainda hoje é, que tinha uma grande atração, porque defendia o igualitarismo, o fim da propriedade, que é uma coisa que os jovens não têm grande preocupação pela propriedade, o fim da propriedade, a coletivização dos meios de produção, tudo isto, o fim das injustiças, e uma coisa terrível que é a criação de um homem novo. E um homem novo é qualquer coisa que funciona bem no imaginário do jovem, que é alguém que não tem os defeitos com quem nos esbarramos todos os dias, que é que não é egoísta, que não é mesquinho, que não é... Pelo contrário, quer dizer, que pode, cada um de acordo com as suas capacidades, portanto, ser feliz. E isso tem uma grande atração ao longo de todo o século XX pela ideologia comunista, não só, e já vem do século XIX, não só na Europa, como um pouco por todo lado. As pessoas não entram para uma... Pensa-se assim, mas como é que as pessoas abraçam o comunismo? Abraçam o comunismo porque o comunismo tem uma série de propostas que são propostas atrativas, de justiça social, de igualdade. Por que não? Porque é que um operário mineiro não há de ganhar mais do que um engenheiro burocrata que trabalha numa Câmara Municipal? Quando a vida de um operário mineiro é muito mais dura, tem ali a vida debaixo da terra. Portanto, são uma série de propostas que são altamente atrativas. E o que é ser membro do Partido Comunista aos 15 anos? Antes da clandestinidade, o que é que faziam exatamente? O que era ser membro do Partido Comunista nessa altura? Eu diria que fazíamos a revolução com papéis. Fazíamos muitos papéis. Tínhamos o Avante, quer dizer, no setor estudantil e no movimento associativo havia lutas claras, com greves, com contestações ao próprio sistema de ensino, ao próprio ensino, e de luta pela liberdade em Portugal. Mas o que nós fazíamos de fundamental era teorização sobre aquilo que devia ser a sociedade portuguesa, e pôr-nos ao lado de operários que não conhecíamos. Era o aspecto principal da nossa luta. De França, dos anos 60, e nessa altura de França, particularmente dos franceses, chegavam-nos notícias diárias do maio de 68, com uma grande radicalização, não comunista, mas pró-chinesa. Não comunista no sentido de PCP pró-soviético, mas pró-chinesa, o Jean-Paul Sartre, etc. Nessa altura, o movimento estudantil do maio de 68, que era um movimento muito radical, que nós acompanhávamos com interesse no setor estudantil português, fazíamos lutas idênticas, só que em Portugal o PCP tinha um grande peso, começou a ter os maoístas exatamente por influência da imigração francesa, da imigração e dos estudantes que estavam em França e que se radicalizaram mais do que o PCP, portanto pediam, isto só vai para a ação armada, não vai por papéis. Nós tínhamos uma grande atividade doutrinária, portanto, no fundo, a nossa atividade era fundamentalmente uma atividade estudantil. Pôr uma academia em greve era qualquer coisa que era o nosso objetivo fundamental, como luta contra o regime. E também era o setor mais importante na altura. A PIT tinha feito prisões à volta dos anos 60 muito, e destruído o setor operário do PCP,
um pouco por todo o lado, tanto no Alentejo, como na Marinha Grande, como no setor industrial de Lisboa, mas o setor estudantil renovava-se constantemente. E, portanto, era o setor mais dinâmico ao qual a PIDE dava mais atenção. E o movimento associativo era isso mesmo. Eu tenho muita pena das pessoas que não davam por isso, quer dizer, conseguiam fazer o curso todo sem notar que havia a maioria dos estudantes que durante o dia batiam na polícia de manhã, depois batíamos uns nos outros à tarde, porque uns eram maoístas, os outros eram PCP, sobretudo em Lisboa, e que não davam por nada. Acho que deve ser uma grande tristeza de vida. Eu tenho sempre pena das pessoas que não dão pela sua geração. Nós tínhamos copiógrafos manuais, e vários estudantes eram treinados nisso, que imprimiam este tipo de papéis muito fininhos que voavam com o vento e que apelavam ao 1º de Maio, ao 25 de Abril, não, ao 1º de Maio. Por exemplo, este é um papelzinho pequenino, dizendo que 22 de Abril recordar Lenin, não sei bem, já não me lembro porque é que recordávamos Lenin no dia 22 de Abril, mas era este tipo de papéis que depois voavam pela cidade. Direção da Organização Regional do Norte do Partido Comunista Português, Povo do Porto, por exemplo. Era feito nesse papel de propósito para poder se espalhar mais facilmente, ou era só para ser mais barato? Era mais leve. Mais leve. E, portanto, era mais fácil transportar nas pastas, não sei o quê, nos caixotes que tínhamos que transportar, e era o papel Bíblia, é um papel que agora já não existe quase, mas é um papel que ocupa muito pouco espaço e, portanto, é possível andar com 500 avantes numa mala pequena. E isso era muito importante para não dar nas vidas, para podermos transportar. Este é o papel Bíblia. Por exemplo, isto é um apelo ao povo do Porto, manifestemos todos contra a burla eleitoral, setembro de 1973, isto é pouco antes de 25 de Abril. Nessa altura vão-se realizar eleições, e estes papelinhos são impressos e são distribuídos. Quem é que distribui estes papéis ao povo? Os estudantes. O meu setor, sim. Muitos deles, o papel Bíblia não, era impresso em tipografias clandestinas. O Avante era feito em tipografias clandestinas, eu nunca conheci nenhuma pessoalmente, na altura, e era o setor mais defendido do PCP, porque o Avante é o que fazia a ligação entre os vários núcleos do PCP, era o Avante, era aqui que se lia as últimas notícias, era mensal. A PIDE não conseguia, o grande objetivo da PIDE era acabar com o Avante, chegar às tipografias, e quando caía uma tipografia, e portanto eram particularmente defendidas as tipografias. Eu nunca participei, mas escrevi artigos para o Avante, sim, para o Avante clandestino. E tinha um fator que ligava imenso os comunistas clandestinos uns aos outros, que é, por exemplo, este Avante aqui pode-se ver, tinha quantias recebidas dos amigos do partido. Nós pagávamos uma cota e tinha aqui, estas quantias tinham um nome. Por exemplo, do Kim e da Ana, dois amigos trabalhadores, 150 escudos. E então era fantástico para qualquer pessoa, por exemplo, entregar-me 100 escudos para o PCP, qualquer estudante que eu ia recrutar, dava-me 50 escudos e depois eu, passado um tempo, entregava-lhe o Avante onde vinha a referência pela qual ele me tinha dado. 2 democratas firmes, por exemplo, 30 escudos. E a pessoa aqui percebia que o PCP existia mesmo e que tinha aqui exatamente o dinheiro que tinha entregue e que não era uma coisa teórica só, embora só conhecesse 3 militantes do PCP, aqui aparecia o seu nome, com um pseudónimo. Lembro-me uma altura que, já clandestina, eu encontrei uma carteira numa cabine telefónica que tinha, imaginemos, já não sei quanto, mas tinha 100 escudos. E então eu trouxe a carteira, até porque não tinha lá mais nada dentro, o que é que eu vou fazer a isto? E então entreguei no PCP e tinha contribuição involuntária. E então, passado um tempo, lá vinha a contribuição involuntária no Avante e eu consegui perceber que ele tinha chegado ao sítio certo. Esta quantias recebidas de amigos do partido parece uma coisa pouco importante, mas era muito importante na altura. Tinha também os horários da Rádio Portugal Livre, portanto também era uma forma de contacto. Nós sabíamos que a estas horas
das 8 às 8h30, 19, não sei o quê, tem as ondas em que era apanhada, das 19 às 21 ouvíamos a Rádio Portugal Livre. E, portanto, ouvíamos a voz do PCP, que dava notícias das lutas estudantis, lutas sindicais, lutas... O PCP, nessa altura, recebia fundos de outro tipo de fontes ou era só mesmo as contribuições locais? Havia financiamento internacional? Claro que havia, quer dizer, isto era apenas uma forma de contacto com os militantes, claro que sim. Os partidos comunistas, particularmente a União Soviética e o PCP teve sempre muito ligado à RDA. A Rádio Portugal Livre estava na República Checa, na Checoslováquia, em Praga. Portanto, havia um grande apoio e financiamento aos partidos comunistas, claro que sim. Mas isto era mais uma forma de os militantes perceberem que a coisa contava. O Avante trazia as lutas, 100 mil trabalhadores em luta. Este é o último Avante clandestino, março de 74. Trazia as lutas dos trabalhadores e trazia muito poucos dos estudantes. Claro. Embora na realidade isto fosse ao contrário, os estudantes tinham muito mais lutas do que os trabalhadores e os operários, mas enfim, era um partido operário, portanto. Os seus pais souberam quando entrou no circuito do PCP? Não. Não souberam? Não. Portanto, eu escondi esse facto e em casa escondia os avantes e aquilo que tinha para ler debaixo de uma estante que eu sabia que nunca era limpa, porque estava colada, como me ensinaram, aliás, estava colada à parte de cima da estante e podiam limpar, arrastar e aspirar por baixo que aquilo não se via. Não, os meus pais não souberam. Os meus pais temiam que eu entrasse para o PCP, portanto faziam muitas recomendações, mas não sabiam diretamente quando entrei. Alguém fora do partido sabia, na família? Não. Só dentro do partido? Só... E isso era uma parte conspirativa importante para ambos os lados. Por um lado, para os meus pais não saberem e, portanto, não estarem... Mas, por outro lado, para, sobretudo, tinham medo que me acontecesse alguma coisa, não. Eu acho que se eles soubessem, me levavam imediatamente para a França. E passou, antes de ir para a clandestinidade, 2 anos? Não, 6 anos. 6 anos? Eu estive 6 anos na clandestinidade. Não, antes de ir para a clandestinidade foram 2 anos só no PCP? Sim, antes de ir para a clandestinidade foram 2 anos. Legal foi 2 anos, portanto foi dos 16, eu ainda tinha 17 anos, já fiz 18 anos na clandestinidade, sim. E porquê é que decidiu para a clandestinidade? Não foi propriamente uma decisão, foi... de repente, uns estudantes que eu controlava, que aliás eram das escolas técnicas e que tinha recrutado, passaram, era vésperas de um 1º de maio, passaram por uma esquadra da polícia, da GNR, e deixaram papéis, sem saberem que era a esquadra, obviamente, eram pai de 4 da manhã, iam pôr papéis na rua, numa rua onde sabia que de manhã passavam operários, para eles quando acordassem, quando de manhã passassem para o trabalho, verem um pequeno papel deste género, a avisar que ia acontecer o 1º de maio, só que passaram pela porta de uma esquadra e a GNR foi atrás dos papéis e prendeu-os. Foram muito torturados, brutalmente torturados. Então, na altura, o PCP decidiu que para eu não ser presa, passava à clandestinidade. Não passei logo à clandestinidade, fui para a França para despistar a PIDE, porque a PIDE punha imediatamente uma fotografia minha a correr entre os PIDEs, que era o perigo, e assim fui para a França. Toda a minha família ficou a saber que eu tinha ido para a França para fugir à PIDE, que não podia vir cá, e ao fim de menos de um ano estava no interior do país. Teve que cortar o cabelo nessa altura? Claro, eu tinha o cabelo comprido, como era moda na altura, a Françoise Hardy, que era uma cantora da época, e era uma marca, e portanto tínhamos que nos disfarçar para não sermos reconhecidos. Tanto mais que eu fui viver primeiro para uma casa no centro do Porto, até encontrarmos uma casa clandestina, e fui para fazer o trabalho pior e mais baixo, o grau mais baixo dos funcionários clandestinos.
Ele não era funcionário do PCP na altura, era revolucionário profissional. Então, para um revolucionário profissional, a coisa pior que podia fazer, havia uma grande discriminação no PCP das mulheres e dos homens. Nós não tínhamos, as mulheres não tinham trabalho de organização, os homens tinham. E, portanto, eu fui tomar conta de uma casa de partido. Tomar conta de uma casa de partido significava ter um camarada homem que vivia lá, que fazia o seu trabalho clandestino, e eu tomar conta da casa para defender a casa de qualquer suspeita de vizinhos que percebessem que ali estava não uma casa normal com um casal normal, mas uns funcionários do PCP. Fomos viver, a primeira casa que alugámos, ele chamava-se Alba Nunes, ainda existe, é vivo e ainda está no PCP, com o Alba Nunes, que tinha sido dirigente associativo em Lisboa, do técnico, e fomos viver para ele controlava o setor estudantil do Porto, fomos viver para uma casa, que era uma casa mobilada, numa quinta em Sete. Na altura o PCP, os seus funcionários viviam na aldeia. Depois passámos a viver na cidade, porque houve uma série de prisões nas aldeias, a PIDE começou a procurar-nos nas aldeias, casas esquisitas ou casas estranhas, mas na altura ainda era uma casa da aldeia, ao pé de Penafiel, Sete, e que tinha uma grande vantagem, era uma quinta, portanto a casa era relativamente isolada, não se via para dentro, já era mobilada, e era fácil de defender de suspeitas de vizinhos ou de alguém. Todas as aldeias ou vilas tinham um PIDE que ia acompanhando o que se passava na zona, ou tinha alguém da União Nacional que percebeu o que acompanhava na zona, portanto havia um grande cuidado com essas coisas. A minha vida era muito triste, foi a vida mais dura da minha vida, porque tínhamos muito pouco dinheiro, passávamos muita fome e vivia completamente isolada. Eu só recebia em casa o funcionário que controlava a casa. Não falava com mais ninguém, falava com o que vivia lá em casa e outro que vinha uma vez por mês. De vez em quando saía para ir às compras na mercearia da terra, cumprimentava os vizinhos. Era absolutamente, para uma pessoa cheia de mundo e de vida como eu, que vinha daquele meio que vinha, não sabia estrelar nem um ovo. Lembro uma vez que apareceu um rato. Lá em casa tínhamos um fogão a petróleo e apareceu um rato e o rato meteu-se no fogão. O camarada da casa do partido, o Albano, não estava em casa e eu fechei-me todos 2 dias no quarto porque não tinha medo de ir à cozinha ver o rato. Portanto, era uma vida completamente... Para alguém que vivia na clandestinidade, depois tinha medo de um rato, alguém que vivia com os pedidos atrás, tinha medo do rato. Também, mas um rato é um rato. Um medo horrível no rato. E lembro-me na altura, foi o período mais duro da minha vida, muito mais do que o trabalho de organização, quando depois vim controlar os estudantes de Lisboa, porque aí convivia com pessoas, ali estava completamente sozinha. Lembro-me da felicidade de um dia que tive um abscesso num dente e tive que ir a um dentista. Foi fantástico, que é aquela coisa que ninguém quer ir ao dentista, porque fui de caminhonete até não sei onde e depois fiz um corte, depois tive que ir noutra caminhonete, depois lá fui ao dentista, foi ver gente. Deixou de falar com os seus pais? Foi um corte completo com a minha família. Portanto, eu tinha mais ou menos 3 em 3 meses, mandava uma carta à minha mãe e a minha mãe e meu pai respondiam. Meu pai não era capaz de me escrever, era um sofrimento demasiado grande para ele, a minha mãe escrevia-me. E um estudante, na altura de medicina, que depois vem a ser médico de cirurgia cardíaca, cardiovascular no Hospital de São João do Porto, levava as cartas à minha casa e recebia-as da minha mãe para mim. Era muito importante, porque a PIDE, quando sabia que nós estávamos na clandestinidade, a primeira coisa que fazia era montar guarda à família, para através da família chegar ao funcionário clandestino. E se havia coisa que a PIDE queria chegar, era ao funcionário clandestino. O que é que escreviam nessas cartas, normalmente? De que é que falavam? De que é que podiam falar? Tinham medo que as cartas fossem... Claro. Era sempre uma carta que podia ser lida por um PIDE, sem localizar. A minha mãe mandava-me notícias da família toda e dos meus amigos. Os meus amigos
de infância e de juventude continuavam a ir à minha casa visitar os meus pais, porque sabiam vagamente que eu tinha ido para estudar para a União Soviética, porque de França a minha família passou a comunicar que eu estava a estudar na União Soviética, portanto iam visitar a minha casa e os meus pais, e a minha mãe mandava-me notícias dos amigos, da família, do meu cão, daquilo tudo que tinha ficado para trás. E era uma grande tristeza receber essas cartas, mas ao mesmo tempo matava um pouco de saudades. Só os vi uma vez, na clandestinidade. O PCP permitiu marcarmos um encontro e eu vi os meus pais, o meu avô e o meu tio, num apartamento em Sesimbra. E como é que foi esse encontro nessa altura? Foi um enorme sofrimento a separação, porque foi uma enorme alegria vê-los. Eu era filha única, vê-los, uma enorme alegria estar com eles. Estivemos 2 dias juntos num apart-hotel em Sesimbra e depois separámos outra vez. Embora, nessa época, já era uma altura que achávamos que o regime estava a acabar e, portanto, eu dei-lhes grande esperança. Isto já não vai durar muito tempo, o regime vai acabar, o regime não aguenta 3 guerras coloniais, a oposição que está a haver, havia lutas estudantis por todo lado, as academias estavam sempre a ser... Eu vivia no meio dessa luta e, portanto, também foi um período de dar grande ânimo aos meus pais a dizer um dia destes eu volto para casa. Nesse aspecto foi bom, e para o meu avô, para o meu tio, portanto, foi simultaneamente um banho de esperança para eles, que também achavam que isto nunca mais tinha fim. E o que é que faziam na clandestinidade? Organizavam reuniões em casa? Eu tomava conta da casa e, portanto, vivia sozinha e cozinhava. Fazia muita sorda e muito frango, não havia mais nada para comer, e a mesada que tínhamos que aguentar o tempo todo. Tive na altura, portanto, eu tive primeiro nessa casa em Sete, que ainda existe, essa casa, e depois foi preso o funcionário que nos tinha dado a zona onde a casa podia ser alugada, chamado Canais Rocha, que depois veio a ser indicado pelo PCP para Ministro do Trabalho. Na altura achávamos que ele não tinha falado na cadeia, mas tinha falado. Só que tomávamos medidas conspirativas imediatas e eu sabia o que é que havia a fazer. Separámos, o Albano e eu aluguei um quarto a partir de um anúncio do 1º de janeiro, do JN, que tinha muitos anúncios de aluguer. Aluguei um quarto e entrei numa casa como estudante de Coimbra, que tinha que ir fazer exames de economia ao Porto, porque na altura o Porto não tinha a Faculdade de Economia. Fui fazer os exames de economia e instalei-me numa casa que alugava quartos. Eu tinha um quarto, 2 meninas que trabalhavam nas águas, onde fiquei na Segurança Social, tinham outro quarto, o senhor tinha outro quarto, e cada um de nós cozinhava e vivíamos naquele apartamento de um casal que tinha essa casa grande. E eu estava lá até o Albano alugar outra casa clandestina noutra zona completamente diferente e mudarmos de casa. Então, um dia, o dono da casa chega à casa e diz: vim buscar a pistola. Eu digo: mas que é isso? Pus um ar normal, como se fosse normal toda a gente ir buscar a pistola à casa. Não se podia reagir imediatamente, éramos treinados nisso. O nosso trabalho conspirativo era treinado de não reagir de imediato àquilo que nos surpreendia. Portanto, achei normalíssimo, aparentemente, ele vir buscar a pistola, mas fiquei muito preocupada: o que é que o homem vinha buscar a pistola à casa? Que é isto? Em casa de quem é que eu estou? E saiu logo. E nesse dia, ao jantar, eu fui fazer o meu jantar, cada um comia depois no seu quarto, mas a cozinha era comum. Eu perguntei: então o que é que se passa? Porquê é que veio buscar a pistola à casa? E ele diz: sou da Defesa Civil do Território, que era uma das formas de PIDs, eram os PIDs menos qualificados, os mais chamados bufos, e sou da Defesa Civil do Território e recebi ordens de Lisboa porque está-se a passar qualquer coisa muito grave em Lisboa. Eu fiquei intrigadíssima, o que é que estará a passar em Lisboa, mas uma coisa era certa: eu tinha que sair daquela casa, como é óbvio. Estava em casa de um PID. Foi-se meter na casa de um PID. Para fugir à PID. Para fugir à PID, fui meter na casa de um PID. Estava segura, porque ali ninguém me iria procurar, exceto se passasse uma fotografia minha pela cara do PID. E então, o que é que tinha acontecido em Lisboa? Só vinha saber um tempo depois: Salazar tinha caído da cadeira. Portanto, o país estava de prevenção, porque Salazar tinha caído da cadeira. E que me deu uma grande alegria, uma enorme alegria. E ele
Então o que é que eu fiz? Aquilo que tinha aprendido que se devia fazer nesta situação. Chamaram um estudante do setor estudantil, não chamaram o Albano, mas um estudante que eu tinha, que era o Frois e que depois veio ser médico aqui em Cascais, ligar para o Frois, chamá-lo, ter um encontro com ele e dizer-lhe, vais a Coimbra e mandas um telegrama para esta morada a dizer, tua mãe muito mal, regressa já. Portanto, e o estudante sabia que não tinha que me perguntar nada, nem quem era a minha mãe, nem quem era a morada, nem nada. Portanto, ele sabia que tinha que vir a Coimbra e nessa altura toda a gente percebia que quanto menos se soubesse, mais seguro se estava, maior era a nossa segurança. O saber ou ter curiosidade era péssimo, porque mais informação tínhamos, fôssemos presos, maior risco corriam as pessoas que estavam em contato connosco. Portanto, ele foi a Coimbra, mandou o telegrama. Eu recebi o telegrama, comecei a chorar, ai, minha mãe está muito mal e tal, deixei lá as coisas, saí da casa, fui procurar outras instalações e, passado 2 dias, fui lá, muito chorosa, buscar as minhas coisas e, olha, eu não posso estar aqui mais, porque minha mãe está no hospital, obrigada, eu logo que voltei a exames, voltarei cá, e desapareci. Era assim que se fazia, as regras conspirativas que sabíamos. O PCP tinha muitos anos de experiência de clandestina, de viver e trabalhar na clandestinidade, tinha muitos anos e tinha muita prisão por trás, e portanto cada vez que alguém era preso, depois no próprio havia um jornal, por exemplo, das camaradas das casas do partido, chamado Jornal das Camaradas das Casas do Partido, onde nos ensinavam as regras conspirativas e onde vinham os exemplos, os novos exemplos daquilo que não se podia fazer, não é? E portanto eu sabia o que é que tinha que fazer sem criar grandes problemas conspirativos, não é? Os papéis que tínhamos, por exemplo, com apontamentos ou com qualquer coisa, este tipo de papéis, que eram os nossos apontamentos clandestinos, estavam sempre ao pé de uma caixa de fósforos, chamada caixa de fósforos conspirativa, que tinha ao lado um prato e um coisinho de álcool, e sabíamos que se a PIDE entrasse por um lado, a primeira coisa a fazer era queimar os papéis. E a caixa de fósforos conspirativa era fundamental. Tínhamos sempre um envelope com dinheiro, que era o nosso envelope conspirativo, que nos permitia apanhar um táxi, ou apanhar um comboio, ou apanhar qualquer coisa, se fosse necessário. E esse dinheiro não se mexia. Nem que estivéssemos cheios de fome, não se mexia. Eu lembro-me uma vez, nessa altura era a minha controleira, a Jorgette Ferreira, que era uma funcionária do PCP. Elas eram 3 irmãs, as 3 foram funcionárias do PCP, e os pais delas foram tipógrafos. Portanto, tinha uma larguíssima experiência. Ela era muito má. Ainda hoje me lembro das maldades que ela fazia e toda a vida foi má. Mesmo depois do 25 de Abril continua a ser má. Foi deputada do PCP e tinha assim umas reações muito agressivas. E eu lembro-me de ela me ensinar estas regras todas e uma altura já tínhamos muita fome em casa, não tínhamos nada a comer e tínhamos fome. O Albano não tinha trazido o dinheiro do setor estudantil, não tínhamos coisa, e eu fui ao envelope clandestino e comprei não sei o quê para comermos, e ela sancionou-me por isso. Portanto, o envelope clandestino era o envelope clandestino, não se podia mexer. Como aliás me sancionou outra vez de uma forma também terrível, que eu nunca... Eu também fui má para outros, não é? Não. Mas ela era. Eu lembro-me uma vez que podia entrar naqueles filmes sobre a União Soviética perfeitamente, que me mandaram comprar um fogão, porque a casa não tinha fogão, comprei um fogão a gás, tinha 2 bicos, ela achou um luxo, um fogão com 2 bicos, tinha sido caro demais, e descontou-me o dinheiro do fogão na mensalidade que eu recebia todos os meses para comer. Sim, sim. Portanto, e era isto que fazia a nossa disciplina de aço. Alguém com 17 anos sai basicamente de casa dos pais, com quem viveu, ainda muito nova, e vai viver com um funcionário do partido. Não, isso não foi um choque? Como é que foi de um momento para o outro e viver sob as ordens de um funcionário do partido quando vivia um bocadinho mais à vontade com os seus pais? Completamente à vontade, quer dizer, e a minha casa era uma casa muito livre. Foi muito duro, não só viver com o funcionário, ter como controleira a Jorgette, e de vez em quando, 3 em 3 meses, aparecia o mais responsável, que era o controleiro da Jorgette, que era o Sérgio Vilarix, que era o funcionário do PCP que tinha mais anos de clandestinidade, 21 anos.
21 anos de clandestinidade. De clandestinidade. E ele dizia, eu resisto porque a Pete já não conhece a minha cara. Ele tinha sido tarrafalista em miúdo, muito jovem. E Que é um tarrafalista? é alguém que esteve preso no Tarrafal. O Tarrafal era uma cadeia que fechou depois da guerra. Fechou para os portugueses. E para onde eram mandados os presos políticos mais perigosos. Fundamentalmente operários. Aí havia uma clara discriminação da PIDE. E os tarrafalistas embarcavam. Aliás, havia uma história engraçada no símbolo de Lisboa, é uma nau com 2 corvos, não é? E então os tarrafalistas diziam sepias em barcas. Porque embarcar para o Tarrafal era qualquer coisa de terrível. E então era uma cadeia na ilha no Tarrafal, em Cabo Verde, e voltar do Tarrafal era duro, era difícil, morreu lá muita gente, e era uma vida numa prisão muito dura. Depois da guerra, quando fecharam os campos de concentração e não sei o quê, houve uma forte pressão sobre o regime salazarista e o Tarrafal foi fechado. Foi reaberto pelo Adriano Moreira, já quando foi ministro do Ultramar, aos presos das colónias. Mas aí já não iam presos políticos portugueses, iam gente de Angola, de Guiné, de Moçambique, quando eram apanhados iam internados para o Tarrafal. Estávamos a falar do Sérgio Vilarix. Ele era tarrafalista, tinha muitos anos de Tarrafal, era muito bem disposto, era ao contrário da Georgette Ferreira, e passava em todo lado por meu pai. E as pessoas diziam, teve cá a sua mãe, teve cá o seu pai. Portanto, para os vizinhos era uma maneira muito importante de defender a casa, porque regularmente vinha a minha mãe e meu pai lá à casa. O Sérgio Vilarix era muito bem disposto e, por exemplo, há uma altura que eu estou numa casa ali em Rio Tinto, porque depois alugámos uma casa em Rio Tinto, que tinha um quintal, e os vizinhos conversavam, as vizinhas, elas sobretudo conversavam muito umas com as outras, e achavam muito estranho eu não ter criação, e então um dia deram-me uma coelha grávida, e então a coelha teve coelhinhos, e eu gostava imenso dos coelhinhos, eram branquinhos com olhos vermelhos, eles já habituaram-se a entrar em casa atrás de mim, a casa tinha primeiro andar e resto de chão, e o Sérgio Vilarix chegava lá a casa e dizia, mas quando é que eu como coelho? Eu não me estava a ver a matar e esfolar um coelho, ainda hoje não como coelho por causa disso, mas ele tinha ali uma enorme vontade de comer os meus coelhos, porque sabia que só comia frango ou tripas à moda do Porto, aquelas coisas que eu fui aprendendo a fazer. Eu não sabia cozinhar nada, nunca tinha cozinhado na vida quando passei a clandestinidade, e depois aprendi, ia recortando receitas do Jornal de Notícias, do JTN, não sei o quê, mas a coisa terminava mais ou menos em açorda, que era a coisa mais barata que havia, e assim imaginávamos uma açorda de marisco, sem marisco, e íamos comendo assim. O Sérgio Vilarix ensinou-me muito a sobreviver na clandestinidade, aprendi muito, a disciplina, aprendi muito com ele, era muito disciplinado, mas ao mesmo tempo era muito humano. E contava histórias que me encantavam dos heróis do PCP, tanto da cadeia, como da clandestinidade, como do Tarrafal. E aquilo que fazia uma jovem daquela idade sobreviver e aguentar era a ideia de que o regime ia acabar. Nós tínhamos sempre a noção que aquilo não era eterno. Um dia Salazar havia de morrer, um dia e que o regime ia acabar, porque o regime não ia aguentar 3 guerras coloniais, mais uma oposição interna como a que tinha. E mesmo assim eu acho que durou bastante tempo. E portanto vivíamos com a esperança que aquilo ia ter um fim, qualquer dia estávamos em casa. E só assim é que é possível sobreviver, senão não é possível. Porque nessa altura praticamente só estava com o Albano, com o Georgette e com o Sérgio Vilarix. Sim. Não via mais ninguém de uma forma recorrente. Claro, via as minhas vizinhas, a quem de vez em quando falava, mas muito pouco, como impossível. Uma delas tinha uma fábrica clandestina de alheiras de um lado, e a outra, não, era doméstica, e o marido trabalhava numa fábrica, portanto era uma zona operária de pequenas vivendas no Porto, nos arredores do Porto, na altura, Rio Tinto, e que nos punha à prova constantemente sobre as regras conspirativas. Por exemplo, eu lembro-me, houve um famoso terremoto que foi muito sentido em Portugal, não é? E nós sentimos o terremoto e depois discutimos durante um bom bocado se tínhamos que fugir ou não fugir do terremoto, porque o que é que os vizinhos diriam, não é? E fomos os últimos, já toda a gente estava na rua a falar sobre o terremoto, que nós decidimos, bom, temos que fugir, senão damos nas vistas. Não fugir, está toda a gente em casa, não está ninguém em casa e nós em casa.
E aí, por exemplo, foi uma grande tristeza pensar, será que a minha casa, os meus pais estão bem? Será que os presos que estão em Peniche é numa rocha, estarão bem? Quando havia estas coisas, tal como as festas de família, o Natal, os meus anos, eram momentos profundamente tristes, como uma grande saudade de casa, uma grande saudade da família, dos meus pais, dos meus amigos, dos meus primos. As épocas festivas eram uma coisa terrível. É por isso que eu ainda hoje, às vezes os meus amigos dizem, tu pareces sempre em festa, comemoras, e a minha família cá em casa comemora-se tudo. Somos muito festivos, estamos em comemoração, porque eu passei aqueles anos sem poder comemorar nada. Não é? O Natal era terrível. Nunca sentiu vontade de simplesmente deixar a clandestinidade e estudar para a França? Como fizeram? Vários, há muitos que o fizeram. Não, porque a luta estudantil era uma luta muito viva. Eu achava que um dia me iam pôr em trabalho de organização, porque aquilo era insuportável, estar numa casa clandestina. Eu fazia trabalhos que ao mesmo tempo me davam um grande ânimo. Por exemplo, um dos trabalhos que eu tinha nessa altura, eu recebia mortalhas de cigarro, aqueles papelinhos das mortalhas, todos cheios de um texto que vinha da cadeia. Vinham de Peniche, dos preços de Peniche, e vinham num sapato, vinham num bolo, no bolo entravam, na bainha de uma camisa, que vinha para cozer, portanto, encontrava-se mil e uma formas, de vez em quando a pida apanhava-se, não é? Mas, quando não eram encontradas, as mortalhas eram enroladinhas, desenhadas em letras com lápis afiado, e eu tinha que pegar nessas mortalhas, bater à máquina o que lá estava escrito. E depois fazer o contrário, recebia textos para passar para a mortalha, e que eu sabia, está a ver o que é para uma jovem de 17, 18 anos, estar a escrever um texto que eu sabia que ia ter à cadeia, e que aqueles que estavam presos, aquilo ia ser a esperança deles. Portanto, lembro-me, ainda tenho um deles, um dos papéis, porque depois eram feitas várias cópias com papel químico naquelas eternas máquinas de escrever. Aprendi a escrever com grande velocidade à máquina. Lembro-me de um texto para o Zé Magro. O Zé Magro era o preso que há mais anos estava preso. Fazia 20 anos de cadeia. E o Zé Magro tinha mandado dizer cá para fora que ia entrar em greve da fome porque não podia mais. Não aguentava mais anos de cadeia. E que já estava, mais valia morrer do que estar ali. E então eu escrevi um texto, passei-o a papel, e está aliás publicada uma fotografia desse texto. Não foi assim porque eu guardei-o sempre, nunca me desfiz dele, e tenho o texto ali. Escrevi um texto que me veio da direção do PCP, Comissão Executiva do PCP, está aqui, que é um texto a explicar que ele não entrasse em greve da fome, porque um dia, isso era inglório, a PIDE ia deixá-lo morrer, a PIDE deixava morrer os que entravam em greve da fome, e porque não ficava com a responsabilidade da morte, a morte era do próprio, não é? Que ele ia morrer e que estávamos perto do fim do regime, e portanto dizer-lhe, camarada, não entres em greve da fome, e ele não entrou. Depois eu vi ansiosa as notícias do Avante, será que ele entrou em greve da fome, ou que resistiu e não entrou em greve da fome. Há um caso famoso de um preso que morreu em greve da fome, o Militão Ribeiro, não aguentou mais o isolamento, e que era vizinho de cela de Álvaro Cunhal, e depois podemos falar nisso, na penitenciária de Lisboa. E entrou em greve da fome e a PIDE deixou morrer. E ele escreveu um testamento com o seu próprio sangue. Foi uma história terrível. Estas histórias destes heróis que estavam ao meu lado e ao lado de quem eu estava, davam-me força para resistir e dizer, isto um dia tem fim e eu vou contribuir para o fim disto. E vocês iam sabendo disso tudo, não é? Iam comunicando todas essas histórias e passando essas histórias. Claro que sim. Eu gostava imenso, por exemplo, quando o Sérgio Vilarigues vinha, a Georgette Ferreira também tinha fugido da cadeia. Ela era doente, era muito doente do estômago, eu fazia-lhe dieta quando ela vinha lá, e trazia uma coisa fantástica. A Georgette era muito coquete, vinha sempre tom-se e rotom, os sapatos, e eu achava isso fantástico, porque quando a pessoa se desleixa numa vida como a vida clandestina e deixa de ter interesse por si próprio, pela sua própria imagem, é desconfiar, não está a aguentar, não vai resistir. A Georgette ensinou-me isso, era muito coquete, trazia uma lamparina com álcool, no qual fazia sempre o seu chá e trazia sempre uma coisinha com chá, e às 5 horas dizia a hora do chá.
E, portanto, fazia o seu chá naquela lamparina. Eu depois, quando passei para o trabalho de organização, também adotei uma pequena lamparina a álcool e um chá, ainda hoje gosto muito de chá, que é e estes pequenos pormenores é que nos permitiam resistir e aguentar. E que a vida tivesse sentido. Estamos aqui, mas não é para sempre, isto vai acabar. Tal como alguém que está preso numa cela sabe que aquilo vai acabar. Que a PIDE fez uma coisa terrível. O regime salazarista fez a coisa mais terrível para a pessoa não ter uma noção do fim disto, que foi as medidas de segurança. A certa altura, o Ministro da Justiça de Salazar, de Marcelo Caetano e de Salazar, criaram as medidas de segurança. E então o preso era condenado, por exemplo, 3 anos de cadeia em medidas de segurança. Isso significa que não sabia quando ia ser solto. Uma coisa é uma pessoa estar condenada a 7 anos de cadeia, sabe que já passou agora são só 6. Outra coisa é estar condenada a 3 anos em medidas de segurança. Não tem fim, não sabe quando acaba. Ao fim dos 3 anos, continua a segurança. Há um caso famoso de um guarda prisional do Aljube, quando o Carlos Brito, que era um dos dirigentes do PCP, que foi meu controleiro e pai das minhas filhas, o Carlos Brito foge do Aljube numa fuga das mais corajosas que existe. Ele e outro saem, cerraram as grades. Portanto, cerraram as grades da cadeia e saíram pela janela, pelo Algueiroz, para o telhado da casa ao lado. O Aljube é aqui no centro de Lisboa, como se sabe, e da casa ao lado desceram e depois tinham um carro à espera deles. Desapareceram. Mas houve um guarda prisional que os ajudou na fuga, isto é, lhes deu o material para cerrar as grades e que sabia da fuga. E que foi no turno dele que eles abriram então as grades e fugiram. E esse guarda prisional depois a PIDE conseguiu perceber que ele estava envolvido na fuga e foi preso. Não foi condenado a nenhuma pena, foi condenado só a medidas de segurança. Isto é terrível. Foi para os presos, para pedir e não sei o quê, condenado só a medidas de segurança. Isto é, está entregue à PIDE e ao regime até a PIDE querer. É a coisa pior que se pode fazer a alguém na vida. E eu acho que as medidas de segurança foi uma medida brutal, porque permitia ao regime ter uma certa imagem de... os presos nem são condenados a muitos anos, não são condenados a prisão perpétua, são condenados a 20 anos, são condenados a 7, 8 anos e medidas de segurança. Durante quanto tempo é que ficou com esse trabalho, de certa forma, menor na clandestinidade? Quando é que passou ao trabalho organizativo? Eu estive 2 anos no Porto, clandestina, e depois passei ao trabalho de organização. Subi bastante bem, porque eu passei a controlar, a dirigir o jornal, o tal jornal que tinha sido criado no tempo de Dias Coelho, que era o Jornal das Camaradas das Casas de Partido, e depois passei tinha outros trabalhos, portanto escrevia à máquina, escrevia notícias, por exemplo, muitas vezes o Sérgio Vilarigues trazia notícias sobre qualquer coisa que uma luta operária ou não sei o que, eu redigia para ser enviada para a Rádio Portugal Livre ou para ser enviada para o Avante. Isto também nos dava muita força, porque está a ver o que é, ele trazia uma notícia que as operárias conserveiras de Matosinhos, na fábrica não sei o que, tinham feito uma greve de um dia, depois tinha ido lá à PIDE, etc. Eu passava aquilo ao papel, que depois ouvia a notícia na Rádio Portugal Livre e lia no Avante. Isto também nos dava a sensação de força e de capacidade de organização, e que o regime iria acabar e o país caminharia para um governo, um país comunista com um partido comunista no poder. O partido. Havia alguma ideia de que Portugal poderia ser uma democracia com mais partidos? Aceitavam sequer essa possibilidade de que poderia haver mais partidos, eventualmente não Álvaro Cunhal, no Rumo à Vitória, estabelece exatamente aquilo que vai passar-se e que vai ser a linha política do PCP depois de 25 de Abril, que é, nós trabalhamos para a Revolução Democrática e Nacional, no qual vêm todos, mesmo partidos socialistas, partidos não sei o quê, portanto aí estamos todos, não é? Tal como os mencheviques estiveram na Revolução de Fevereiro, não havia nada que saber, era exatamente, e o Álvaro Cunhal era muito leninista, e
Então, e muito pró-soviético, e portanto o que tínhamos que fazer em Portugal é aquilo que Lenin fez na Rússia. É fácil. A Revolução Democrática e Nacional, aquilo que depois veio acontecer no 25 de Abril, não é? A Revolução Democrática e Nacional, e depois a partir daí caminhar para a Revolução de Outubro. E aí partido único e ditadura do proletariado, porque é a única maneira de o país entrar num regime comunista que nos levaria a um mundo infinitamente melhor, no qual as pessoas podiam ser iguais